Alô, você ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Geocast aqui na 7ª temporada. Obrigado você ouvinte que nos acompanha desde o primeiro episódio e seja muito bem-vindo você ouvinte que está chegando por aqui agora. E hoje vamos falar sobre o processo de desertificação. Você vai entender o que é, como ele acontece, em que regiões ele acontece do Brasil e principalmente qual é a relação da desertificação atualmente com as mudanças climáticas. E para falar desse assunto, vou chamar um especialista a nível global, que é o Flávio Nascimento. O Flávio Nascimento tem graduação em Geografia pela Universidade Federal do Ceará, mestrado também em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará e doutorado em Geografia pela Universidade Federal Fluminense. O Flávio hoje é professor titular da Universidade Federal do Ceará. E meu nome é Rômulo Weckmiller, também tenho toda uma formação em Geografia, da graduação ao doutorado pela Universidade Federal Fluminense e também sou professor da UF. Sem mais delongas, vamos ao nosso episódio. Fala galera, estamos de volta com o Geocast. Hoje eu tenho o prazer de receber o meu amigo Flávio Nascimento. Tudo bem, Flávio? Fala, Rômulo. Boa noite todo mundo. Vamos para frente, boa noite, bom dia, boa tarde, É isso aí, Flávio, um grande prazer te receber aqui. A gente vai falar bastante aí da sua carreira, o que você está trabalhando ao longo do episódio, mas eu já posso adiantar aqui para o ouvinte que o Flávio é um dos maiores especialistas em desertificação no Brasil e no mundo. E sem mais delongas, Flávio, conta para o nosso ouvinte o que é o processo de desertificação e como ele acontece aqui no nosso país. Ô, Rômulo, muito bom estar aqui, como eu disse, e a gente começa com uma boa questão, Uma questão assim, bem importante, porque, veja, a desertificação, embora normalmente ela esteja relacionada às terras secas, áridas, regiões áridas, semiáridas e subúmidas secas pelo mundo, mas eu a colocaria também numa escala entre os principais problemas ambientais globais, Nós temos uma relação muito profunda que nós vamos já adentrar nela, que é sobre desertificação e mudanças climáticas. Mas a primeira coisa é dizer o seguinte, que no mundo a mudança climática é um grande problema e a desertificação também é um grande problema. E a desertificação ela acontece até de modo anterior, de certo modo, ao problema que nós temos hoje com a mudança climática, que é um pouco controverso, mas eu vou explicar isso didaticamente à frente. A rigor, a desertificação, Rômulo, e as demais pessoas que estão nos ouvindo, é um processo de degradação da terra, com regressão das condições de solo, de vegetação sobretudo, que impactam os ecossistemas terrestres, com redução das condições da dinâmica ambiental sendo reduzidas a uma espécie de esgotamento. Isso impacta a umidade, reduz a umidade do solo, a disponibilidade de corpos hídricos, de rios, de lagoas, de águas subterrâneas, que trazem também o impacto profundo na atmosfera à medida que você tem a relação superfície-atmosfera-oceano. Mas, a rigor, a desertificação ela é designada como a degradação ambiental de terras secas, áridas, semiáridas, subúmidas secas, causadas por dois motivos, ações humanas ou mudanças climáticas. Inclusive, esse é o conceito oficial da ONU, Eu costumo elaborar um pouco mais, trabalhar um pouco mais com isso, e dizer que a desertificação ela acontece por um fator ou por outro. Então, a desertificação ela pode acontecer por fatores climáticos, como pode acontecer por fatores humanos, ou os dois cumulativamente. Só para concluir essa parte, eu gostaria de mencionar também, Rômulo, que a desertificação ela não é a formação natural de um deserto. Nós temos o Atacama, no Chile, o Kalahari, o Gobi, o Saara, nós temos diversos desertos no mundo. A Austrália tem um deserto imenso, a China, 60% da China praticamente é deserto. Mas os desertos, eles são biomas naturalmente constituídos pela dinâmica das paisagens e pela condição e trajetória do clima. A desertificação é um processo que se assemelha a uma região desértica, mas ela tem que ser causada por ação humana, ou por condição do clima, ou as duas cumulativamente, como eu disse. Mesmo assim, se o clima muda e condiciona um determinado ambiente de terra seca para se assemelhar a uma região de deserto, ela ainda, para chegar à evolução e se tornar um deserto, ela precisa de uma evolução biogeográfica, climática, que pode demorar muito tempo. E eu estou falando da escala de milhares de anos. Logo, não é interessante, eu diria até equivocado, nós compararmos um deserto naturalmente constituído, ou seja, o bioma deserto, ou um bioma desértico, com o processo de desertificação. Flávio, você acha que esse nome, desertificação, pode confundir numa pessoa mais leiga?
Você tem alguma crítica a esse nome desertificação? Já chegou a pensar em algum outro, degradação da paisagem? Enfim, você já chegou a discutir alguma coisa sobre isso? Sim, já pensei, inclusive, em um dos meus trabalhos, como na tese de doutorado, em outras publicações, sim, eu trabalho um pouco isso, né? Eu diria que o conceito, sim, ele pode confundir, né? Porque ele acaba designando ou expressando algo mais genericamente, as pessoas acham que, por exemplo, o Brasil vai se transformar num grande deserto porque está em um processo de desertificação. Pode vir a ser, né? É um outro ponto, como você já tem apontamentos de que no interior da Bahia e Pernambuco você tem uma área já árida. Então, o nosso processo de desertificação aqui, ele acontece numa região semi-árida, ou seja, semidesértica. É uma região, inclusive, azonal, onde nós não temos um deserto vizinho à nossa região semiárida, que basicamente abrange parte do nordeste do Brasil, o norte de Minas, um pouquinho do estado do Maranhão ainda no nordeste, que é um pouco mais úmido, e também o Espírito Santo, que está começando a ser considerado como mais suscetível à desertificação. Mas eu acho sim que o conceito ele pode confundir. Contudo, eu não diria que ele está errado, né? Porque, na realidade, ele está tentando colocar, Rômulo, de que uma paisagem, uns ecossistemas, uma região em processo de desertificação, ela está tendendo a se assemelhar a um deserto, na perspectiva em que você tem um esgotamento das condições ambientais e da dotação de disponibilidade dos recursos naturais. E, obviamente, isso impacta diretamente não só na biodiversidade, no clima, na paisagem, mas na vida das pessoas, né? Então, eu acho que não. Para você entender também um pouco mais, eu ainda citaria que existem muitos processos correlatos mundo afora, que são processos de degradação ambiental, que podem se assemelhar à desertificação, mas não são desertificação. Por exemplo, a arenização, que é um processo conhecido, que acontece no sul do país, mas que ele, embora tenha um processo de degradação ambiental vinculado à pecuária, ao uso do solo, ele nem tem um fator climático, porque quando você fala de desertificação, você tem que ter a classificação da condição climática dentro do índice de aridez que a determine como sendo área susceptível à ocorrência da desertificação ou não. Isso acontece aonde? Nas áreas de terras secas, né, que são as áridas, semiáridas e subúmidas secas, que não é o caso do sul do Rio Grande do Sul. Nós temos outra característica climática. E também eu poderia te dar vários exemplos, como você tem um processo chamado de savanização, inclusive um geógrafo famoso, né, quer dizer, faz parte da nossa área, o professor sabe, sempre usou esse termo, a biogeografia, outras áreas também usam. A savanização, estepização, sudanização, saelização, são processos que podem estar ocorrendo em áreas em condições de desertificação ou não, mas que podem também estar ocorrendo em regiões temperadas do globo, ou então em outros tipos de regiões, que não necessariamente são de terra seca. Eu acho que a desertificação é um termo adequado, embora ele seja um termo genericamente colocado que pode sim confundir ou levar ao entendimento de que seja algo similar ou de que seja um deserto efetivamente, mas são processos distintos. Então, a questão fundamental, eu acho que não é só uma questão de semântica ou de etimologia da palavra, tem a ver com o processo. O bioma natural tem um processo de formação espontâneo, natural, que independe da ação humana. É claro que ele pode aumentar em função da ação humana, como o Saara tem aumentado, para ficarmos nesse exemplo. Mas a desertificação em si, ela é um processo que vai ter ação humana combinado ou não à ação do clima. Então, existem certas especificidades, sim. Acaba sendo um nome também que chama atenção, né, Flávio? Da pessoa que não está muito por dentro do assunto. Então, quando ela ouve falar nesse tema deserto, né, desertificação, chama atenção, joga a luz sobre esse processo e leva a pessoa a pensar que, bom, se já está passando por um problema de água, pode ser que piore, né, depois desse processo. Ô Flávio, você falou ao longo da sua fala sobre a área de atuação do processo de desertificação. E você falou muito sobre a região Nordeste, né, a região ali do bioma da Caatinga. Esse fenômeno de desertificação, ele está restrito somente à Caatinga ou ele está se expandindo para outras áreas? Falando de Brasil, Romulo, a desertificação é um processo que, sim, ele é regionalizado. Isto é, ele ocorre naquilo que nós chamamos de áreas susceptíveis à desertificação. Ou ela pode acontecer nas áreas susceptíveis à desertificação. O que é que essas áreas envolvem? Envolvem as áreas semiáridas, subúmidas secas e as áreas de entorno das áreas semiáridas e subúmidas secas. Então, se você imaginar o mapa do Nordeste e o mapa do bioma Caatinga, eu te coloquei o Maranhão. O Maranhão ele não está efetivamente no bioma Caatinga. É como se fosse uma área de transição, né? Uma área de transição, exatamente isso.
Mas você tem alguns municípios no Maranhão que estão hoje classificados como sendo de subúmido seco a semiaridez, ali no limite da divisa com o estado do Piauí. Essas regiões, elas são áreas de transição, nós chamamos na desertificação de áreas de entorno, né? Então, quando eu falo do norte capixaba, o norte capixaba ele não é semiárido, mas ele fica muito próximo do semiárido, ele é a área de entorno, hoje classificado como sendo de área subúmida seca. Outro exemplo, o norte do Rio de Janeiro, a região de Itabapoana, ele fica mais longe do semiárido do que propriamente o norte capixaba, norte do Espírito Santo. Mas em função das mudanças climáticas, daí um dos vínculos importantes, o clima naquela região parece que ele está sofrendo uma tendência de modificação para se tornar subúmido seco. Inclusive, isso é uma pauta que a gente discute aqui muito no Ministério do Meio Ambiente, no Departamento de Combate à Desertificação. Essas são áreas de entorno. Então, as áreas de entorno, elas são áreas de entorno de ocorrência do fenômeno. O fenômeno acontece aonde? Efetivamente no bioma caatinga. Então, aquelas áreas de transição, de ecótonos, ou seja, falando um pouco mais na expressão ecológica, que estão ali nos limites da semiaridez, elas são susceptíveis porque elas estão coladas com a condição da semiaridez. Então, é nessa área que você tem ocorrência. No Brasil, existem outras expressões de áreas subúmidas secas que estão sendo confirmadas, como, por exemplo, a divisa dos estados de Mato Grosso com Mato Grosso do Sul. Lá já aparece uma área de condições de ambiente subúmido seco, que, na realidade, é uma extensão do Chaco boliviano. E o Chaco boliviano, ele é uma região biogeograficamente colocada como sendo de savanas. Então, você teve mudança climática, etc. E ali tem, por algum motivo biogeográfico, um reduto, um relicto biogeográfico, né, um refúgio, né, que seria de uma área de exceção, numa região predominantemente úmida. Afinal de contas, você está ali no Vale do Rio Paraguai, da bacia do Rio Paraguai, né? Mas você já tem uns registros mais recentes colocando que aquela área, depois do bioma Caatinga, é a área mais crítica em termos de índice de aridez hoje no Brasil. Não é semiárido, não é árido, mas já está para subúmido seco, ou seja, é uma área que está sendo observada como de tendência ou de suscetibilidade à ocorrência da desertificação. E Flávio, deixa eu só tirar uma dúvida aqui e esclarecer algumas coisas aqui para os nossos ouvintes, né? Então você fala sobre o ecótono. Um ecótono, né, de acordo lá com a biologia, é uma área de transição entre dois biomas. Então, por exemplo, lá no continente africano a gente tem o Sahel, que é uma área muito grande de transição lá entre o deserto do Saara e a floresta do Congo, e é uma área que vem sofrendo bastante com o processo de desertificação, somada a problemas políticos, sociais ali, contribui para uma área que tem muitas guerras civis, né, no continente africano. Mas isso é outro assunto, vamos voltar aqui para o nosso assunto. Você falou que a desertificação está se expandindo da Caatinga para as áreas de borda, né, para esses ecótonos. E aí vem a minha dúvida. O porquê dessa expansão para os ecótonos? Isso se deve ao fato dos ecótonos, por serem áreas de transição, do ponto de vista, né, da geografia física, serem áreas naturalmente mais frágeis, né? Mas isso também tem a ver com talvez o ecótono ser uma área um pouco mais propícia à agricultura do que a própria Caatinga, e aí a população acaba migrando para lá e, enfim, utilizando de maneira mais forte a terra para a criação de cultivos, de animais, e acaba esse sobreuso da terra acaba contribuindo para a aceleração da desertificação. Perfeito, é isso mesmo, Romulo. Quer dizer, os ecótonos, eles são áreas de transição de grandes ecossistemas ou de biomas, ou mesmo de domínios, né? Ou de grandes domínios de paisagem, em que você tem a característica de um outro tipo de ambiente que precisa ser melhor conhecido. Então, por exemplo, quando você pega a transição do bioma Caatinga para o oeste em direção à Amazônia, você tem uma grande área de transição que ela regionalmente é chamada de Mato de Cocais. Então, essa área, eu acabei de citar, fica no Maranhão, entre Maranhão e Piauí, ela está em processo, ela está suscetível à ocorrência de desertificação e, consequentemente, mapeada. Essas áreas, ecologicamente falando, são áreas mais frágeis, são áreas mais susceptíveis às degradações ambientais pelas formas de ocupações humanas. Então, quando nós estamos falando desse tema da desertificação e o avanço que compromete essas áreas de entorno, ou seja, os ecótonos, você tem sim a condição das características do ambiente, né, que é um ambiente de transição, consequentemente,
você tem um campo de tensão ecológica, que nem predomina a característica nem do ambiente A nem do ambiente B, é como se o ambiente estivesse ali no processo de evolução, né, da sua própria dinâmica natural, isso acontece muitas vezes, e são ambientes, portanto, muito susceptíveis. Então, quando você tem os dois fatores, que é o uso da terra avançando, marchando para esses ambientes, e que faz o uso desregado do solo, né, com degradação ambiental profunda, e se falando também, Rômulo, em tempo de mudança climática, as condições com tendências a baixa umidade e mais tempo seco ou recorrência de secas são elementos que potencializam a desertificação nas áreas de encosta. Então, eu diria para você o seguinte, nós estamos fechando aqui, via Ministério do Meio Ambiente, o Plano Nacional de Combate à Desertificação. Ele foi feito em 2004, está sendo fechado agora, e ele tem validade por mais alguns anos, 20 anos para frente. Quando você tiver 20 anos de revisão do Plano de Combate à Desertificação, esse podcast aqui pode ser resgatado, ser visto, e nós vamos perceber que essas áreas susceptíveis à desertificação, a tendência delas é delas avançarem para a região sudeste do Brasil, para a parte da região centro-oeste e até para a região que nós chamamos de pré-Amazônia ou Mata de Cocais, que já é ali do Maranhão para o Pará. Porque isso é óbvio, vem sendo confirmado por diversos estudos e pesquisas, que a umidade no Brasil tem sido reduzida. Olha, se a desertificação tem a ver com baixa quantidade de chuva, porque você tem a relação entre precipitação e evapotranspiração, que dividido vai estar enquadrando esse resultado no índice de aridez. E o índice de aridez tem que colocar aquela área como susceptível ou não à desertificação. Mas se ao longo do tempo, pela mudança climática, você tem redução de chuvas e, consequentemente, de umidade, você tem aí elementos que são importantes para que a desertificação avance espacialmente. Então, eu, infelizmente, não aposto, mas eu acredito, infelizmente, que nos próximos 20 anos, na próxima revisão do próximo plano de combate à desertificação, o mapa da desertificação no Brasil está mais avançado que outras regiões, o que é muito ruim. E Flávio, isso acaba dando um gancho para a minha próxima dúvida aqui que eu quero tirar com você. Em 2021 foi publicada uma reportagem lá pela BBC News Brasil, formato de texto e formato de vídeo, né? Coloquei o vídeo na descrição aí para o ouvinte que quiser assistir. E eles fazem uma reportagem bem, usando termos mais resumidos, né? Mais coloquiais ali para o entendimento, né, geral das pessoas, uma linguagem bem acessível, falando que o avanço da desertificação no Brasil, né, o total da área já desertificada chega ao tamanho da Inglaterra. Eu queria a sua opinião sobre isso, né, até que ponto esses estudos que tentam mensurar a desertificação, né, até que ponto a gente pode confiar ou não. Bem, eu acho que é uma outra boa questão, porque, veja só, o plano atual de combate à desertificação, assim como outros estudos, aponta a ocorrência de uma região árida na Bahia, entre a Bahia e Pernambuco, né? Pernambuco, Bahia, pega a região de Petrolina, Juazeiro, é a região do Arraial de Canudos, né? Xorroxó, uma região muito seca realmente, né? Eu, particularmente, acho que esses estudos eles são muito importantes e bons, mas eles precisam de um melhor controle de campo. Para a capacidade bioprodutiva do solo, para ver a sucessão ecológica da caatinga, das caatingas, né, ver a biodiversidade, etc. Eu acho que está faltando isso, se baseia muito em dados do índice de aridez, que é um super indicador, né? Afinal de contas, a gente está falando disso aqui. De todo modo, por mais que a gente não tenha essa mancha aí comprovada ou não comprovada, de aridez e árida... É uma área grande, né? E já lembrando que a região árida é uma região, tecnicamente, que tem que ser considerada como desértica. Nosso processo de desertificação acontece no semideserto, que é o semiárido. Mesmo que não tivesse essa perspectiva dessa mancha mapeada por alguns estudos, a tendência é que as áreas em processo de desertificação aumentem, como a gente tem falado, né? Agora, Rômulo, para que você realmente tenha um deserto, seja ele de qualquer tamanho que seja, eu acho que é uma tendência que talvez a gente não tenha condições ainda de modelar, tá? Sim. Em termos climatológicos, talvez a gente consiga ter um parâmetro aí para algumas décadas, né? E tenhamos aí uma indicação de que a secura vai aumentar, ou seja, menos chuva que causa menos umidade, isso é muito ruim porque é um combustível para o processo de desertificação, por exemplo. Mas para vir se tornar árido, eu acho que a gente precisa aguardar mais um pouco, ir monitorando, né? Tentando fazer a reversão, a restauração, evitar novas degradações, novas formas de avanço. Agora, eu não descartaria a possibilidade. Isso é uma opinião particular de quem pesquisa na área e agora trabalhando pelo Ministério do Meio Ambiente, trabalho na perspectiva de políticas públicas, né? Formulando para isso. Sim. Mas é um ponto de vista, não é o ponto de vista, digamos assim,
predominante, né? Então, eu acho que a gente precisa avaliar com cautela, mas é uma tendência, contudo, eu ainda daria algumas décadas para que a gente pudesse ter mais convicção disso. O olhar científico ele é sempre mais cauteloso, né, Flávio? Então, a gente, antes de calcular e chegar a alguma área específica e formular algum tipo de mapa, tem um rigor, né, estatístico, um rigor metodológico ali para poder fazer esse tipo de afirmação. Mas acaba que a reportagem tem uma importância talvez mais midiática ali, de jogar luz, um holofote sobre esse problema, né? Bom, mas enfim, Flávio, eu acho que o nosso bloco 1 está de bom tamanho, a gente vai ficando por aqui, mas você ouvinte não pode perder o bloco 2, a gente já volta para falar sobre a relação entre desertificação e mudanças climáticas. Fica com a gente. Fala galera, estamos de volta com o bloco 2, estamos aqui com Flávio Nascimento e vamos continuar o assunto sobre desertificação. Lembrando que lá no bloco 1 a gente falou sobre os conceitos, né, do que é desertificação e como acontece a desertificação no território brasileiro. E agora nesse bloco 2 a gente vai tentar relacionar com a questão das mudanças climáticas, né, que vem sendo muito discutidas aí nos últimos anos. Inclusive tem vários episódios de mudanças climáticas aqui no Geocast, para o ouvinte que tiver curiosidade. Mas Flávio, vou passar a bola para você. As mudanças climáticas, elas tendem a intensificar a desertificação ou não? Explica isso aí para gente, por favor. Olha, Rômulo, a mudança climática é um fator decisivo para o desencadeamento da desertificação. Eu costumo até dizer, Rômulo, que hoje, pelo advento das mudanças climáticas, você não sabe muito bem se a desertificação é causa ou consequência desse problema. Então, veja só. Para você ter a desertificação, você precisa ter clima seco, beleza? Certo? É o que a gente já falou. Então, se você tem uma mudança climática com tendências secas, você vai ter uma predisposição de aumento das áreas em processo de desertificação. Se você tem a desertificação ocorrendo por fatores físicos que têm a ver com clima seco e com ação humana cada vez mais degradante, você vai provocar degradações ambientais, aumentos dessa expressão espacial da desertificação que vai impactar no clima, ou seja, vai alimentar os processos de mudança climática. Por isso que eu falo que mudança climática e desertificação hoje é difícil você distinguir. Tem como distinguir, inclusive cientificamente, didaticamente, mas são processos que hoje eles se retroalimentam mais do que nunca, certo? Quer dizer, quando você tem esses processos em curso, e a desertificação é um dos efeitos da mudança climática, ou a mudança climática também é aumentada pela desertificação, isso é uma realidade muito difícil, muito preocupante, e que aí vai ter uma série de impactos, Rômulo, nas paisagens, estou falando da dinâmica natural dos ecossistemas, nos biomas, nos domínios que a gente já falou, mas vai ter um impacto muito profundo nas regiões, nas bacias hidrográficas, nos territórios, nos estados, nas cidades e nas vidas das pessoas. Nós vamos falar aqui do Brasil, né? Mas esse panorama ele pode ser vislumbrado para o mundo todo. Não à toa, é bom colocar, que 40% da população mundial aproximadamente vive nos trópicos. Os trópicos, por excelência, são as áreas de ocorrência majoritária, por excelência, majoritárias da desertificação. E, como se não bastasse a coincidência, 40% do mundo agrícola pobre está também na faixa tropical. Então, quando você joga essas camadas, o que é que acontece? 40% da população mais pobre do mundo mora nas áreas tropicais e que, em grande parte delas, estão passando por problemas de degradação que levem à desertificação, né? Então, você vai ter uma série de rebatimentos que vão desde a degradação ambiental, do conflito, pela disputa de terra, e aí eu não estou falando só da pequena produção rural, estou falando, inclusive, da grande produção rural, né? Do seu poder de desmatamento, né? Da degradação dos solos, né? Estou falando de uma série de escalas da condição do mundo agrária que, de um modo ou de outro, né? Mas de modo conflituoso, podem estar concorrendo para o efeito da desertificação. E aí, Rômulo, não sei se já é o outro ponto, mas eu vou avançar um pouquinho, isso é profundamente difícil e perverso na vida das pessoas que vivem em áreas afetadas por esse fenômeno. Porque quando você fala de processo de desertificação, você está falando de ressecamento e perda da qualidade dos solos, você está falando da perda de umidade do ar, umidade relativa do ar, e também da água estocada no solo, de umidade no solo, e das águas superficiais com ressecamento de rios e lagoas. Você está falando da perda da biodiversidade, porque sem água
com solo degradado e a vegetação já rarefeita, muito desgastada, muito degradada, a biodiversidade ela também entra em decadência, né? Então, são ambientes... Mesmo a biodiversidade adaptada a um clima mais Sim. seco sofre também com esse processo. Sim, porque você tem como característica da desertificação, a característica primeira é o desmatamento ampliado. Então, quando você tem áreas desmatadas em grande quantidade, o que vai acontecer? A fauna ela vai perder abrigo, refúgio, alimentação, local de reprodução, então ela não fica, ela entra em extinção, então ela migra, né? E do mesmo modo, as pessoas que vivem nessas áreas, historicamente, o semiárido é aquela área de histórias inenarráveis, digamos assim, porque a grande diáspora do Brasil sempre foi, né? Até por conta não do clima, mas por falta de políticas efetivas, que vêm até hoje, né? E que causam a migração compulsória, traz uma série de histórias que eu chamo de histórias inenarráveis, de dramas, de uma espécie de uma ecologia, de uma geografia, de uma sociologia sofrida das pessoas que vivem nesse espaço. Porque a capacidade produtiva do solo é reduzida, os ecossistemas são impactados, a atividade agropecuária é deveras impactada, as coleções hídricas são reduzidas em suas quantidades e a qualidade, você não tem a garantia de manutenção dessa água, a não ser que você tenha políticas efetivas, né? E essa tecnificação ela é feita muitas vezes com a agricultura irrigada ou com a pecuária de melhor qualidade e através até de investimentos de recursos públicos, né, eles conseguem até produzir áreas que estão degradadas, mas, embora tenham algum tipo de rentabilidade, isso pode acontecer, eles podem, a partir do manejo do solo inadequado, agravar o problema de desertificação. Vou citar um exemplo muito claro disso. A região de produção agrícola de Petrolina e Juazeiro, Pernambuco e Bahia, em que você tem irrigação de um modo ampliado. Um dos principais pontos produtores de frutas do mundo, né, é essa região que nós estamos falando. E essa região, também para o mundo, ela é considerada um dos hotspots, quer dizer, um dos pontos mais fortes dos problemas de salinização dos solos e que acontece em regiões semiáridas e que é feita por grandes empresas na produção desses produtos que nós estamos colocando aqui, né? Nós estamos falando aqui. Inclusive, nós participamos de uma equipe, junto com a Universidade Estadual de Pernambuco, em que nós elaboramos mapeamentos, dados e índices para o mapa global de salinização de solos do mundo. É um grande problema. O avanço da salinização no mundo, que causa degradação, está entre os principais elementos que causam a desertificação e é um dos principais elementos de causa de áreas cultivadas ou cultiváveis do planeta e que merece ter uma atenção bem especial. Então, observe, Rômulo, que a desertificação ela tem diversas causas e consequências. Sim. Inclusive, a salinização é uma das piores causas porque um terreno, quando ele entra em processo de salinização, é praticamente irreversível. A tecnologia, os custos para recuperar aquela área, aquele hectare, é praticamente inviável, a não ser com alguns tipos de culturas agrícolas muito específicas e de rentabilidade também não muito alta. Então, existe uma série de questões que precisam ser observadas, né? Então, não é só uma questão física, né, mas também é uma questão econômica. Nossos próprios modelos de exploração e apropriação da terra acabam acirrando os conflitos ali na região e contribuindo para o processo de desertificação, né? Isso é determinante, Romulo. Se você pega as obras dos naturalistas no Brasil do século XIX, com suas incursões pelo interior do Brasil, para mapeamentos preliminares, ou registros, ou sistemática botânica, você identifica esses naturalistas, entre os mais famosos, dizendo que no semiárido do Brasil, que é a área que nós estamos mais debatendo aqui, tinham papagaios de grande porte, que tinham animais, aves de grande porte, que você via uma abundância de biodiversidade, que a água jorrava pelos rios quando o balanço hídrico é o mais seco do ano, ou seja, naquele período do ano que realmente chove menos, que é no segundo semestre normalmente, e você tinha uma dinâmica, uma pujança de vida muito especial. Claro que você tinha secas recorrentes. E os próprios índios, as comunidades indígenas, para fugir das mazelas das secas, o que é que elas faziam? Elas subiam para serras mais altas, que chamavam de áreas de refrigérios, porque lá tinham condições de biodiversidade, de nascentes de águas, né, com muito mais potencial do que você tinha na região mais baixa, lá nos sertões. Mas fora das secas recorrentes, você conseguia ter uma dinâmica da vida e da biodiversidade, a dinâmica da paisagem, equilibrada em relação ao bioma. Então, qual é o ponto de desequilíbrio? É a ação humana. Eu não estou dizendo aqui que a gente não possa usar, que a gente não pode explorar. Eu estou apenas colocando que a forma de exploração
A Sim. forma concentrada, a forma degradante, ela foi, na realidade, um viés determinante para que, em quase 400 anos de ocupação do bioma caatinga, você tenha uma degradação generalizada. Uhum. E a desertificação é causa desse processo histórico. E aí que vem a pergunta de R$ 1 milhão, né, ô Flávio? Tem algum projeto, né, do ponto de vista científico? Tem alguma solução para reverter a desertificação, mitigar as consequências dela a nível local e a nível global? Queria que você comentasse isso para a gente, por favor. Tá, essa questão também é muito importante. Semana passada, eu ia saindo aqui do Ministério, encontrei a ministra Margarete Menezes, que é a ministra da Cultura, né, do mesmo prédio. E nós ficamos conversando um pouco, né, sobre essas questões de desertificação, ela trouxe questões da África, solução, nós conversamos e conversamos também sobre as soluções que nós temos aqui no Brasil. Existem muitas formas alternativas, programas, projetos, políticas e ações, Rômulo, e quem está nos ouvindo, de mitigação da desertificação. Né? Eu vou já aqui falar para vocês do evitar, do reduzir e do restaurar, mas são 3 elementos chaves que concorrem para que a desertificação ela seja minimizada ou amortizada. Você tem desde recuperação de áreas degradadas, né? Recuperação de solos degradados, o reflorestamento das caatingas ou dos ambientes que estão passando por processo de desertificação, certo? A construção de barragens subterrâneas, para você, que são chamadas de tecnologias sociais. Você, ali na curva de nível, né, topograficamente falando, você escava, bota uma lona de impermeabilização, juntamente com rochas ali do local que você colhe, à medida que chove, a água escoa, mas ela não percola, a infiltração não faz com que a água escoe muito. Então, aquele solo ele vai conter um determinado nível de umidade que possibilita plantios a maior parte do ano. Você tem uma tecnologia modelo no mundo todo, que é o projeto das cisternas, o programa de cisterna do Brasil, que você tem água tanto de beber, como se chama, quanto de água de plantar, e que é absolutamente revolucionário na convivência com as terras secas e com o semiárido especificamente, né? Você tem os cordões de pedras para a recuperação de pequenas bacias hidrográficas, você tem os sistemas agroecológicos, né? E que fazem o cultivo nos ambientes degradados, em processo de desertificação, mesmo aqueles mais conservados, com tipos de cultivos e tarefas concomitantes para que você mantenha um pouco da ecologia mais equilibrada. Então, você tem tantas soluções que são soluções baseadas na agroecologia, como você tem soluções a partir de tecnologias sociais que também colaboram para a agroecologia em grande quantidade. Então, nós temos vários exemplos do mundo afora. No continente africano, por exemplo, você tem um grande cinturão verde que está sendo construído ali no sul do Saara, de reflorestamento, para que esse reflorestamento ele vá progressivamente avançando em relação ao Saara, para tentar recuperar essa área de ecótono, essa área de entorno que a gente falou lá atrás. Lembra disso? Uhum. Então, nós temos diversas perspectivas de recuperação de áreas degradadas, de convivência com as terras secas, e que, inclusive, Rômulo, é bom de se registrar isso, que aquelas pessoas, comunidades tradicionais ancestrais, já viviam lá e já sabiam disso. Algumas outras foram introduzidas, né, como a de cisternas, que inclusive foi por uma pessoa que era do sertão, que botou essa tecnologia em prática e ela é muito bem sucedida. Então, nós temos diversas formas, diversas estratégias, e aí cabe a ação das políticas, né? Políticas públicas, assistência técnica rural, o treinamento das comunidades, trabalhar com as comunidades rurais como pessoas que vão ser mobilizadas para isso, tanto para a mão de obra, quanto também para que entendam a ideia, e essa ideia seja replicada. E é isso que nós fazemos no Brasil, em termos de pesquisadores e em termos de governo também, né? E você entende, de repente, né, que um órgão multilateral, né, ligado à ONU, por exemplo, seria o melhor ambiente para concentrar essas experiências e ajudar ali a disseminar? Ou é governo a governo? Como funciona isso na prática? Bem, o órgão a que você está se referindo é o nosso braço da desertificação da ONU, é o NCCD, né? Inclusive, nós dialogamos diretamente com o NCCD, aqui pelo Ministério do Meio Ambiente, em que nós temos diretrizes gerais. Essas diretrizes gerais elas são baseadas, elas são discutidas nos fóruns da UNCCD, do qual o Brasil faz parte, né? E troca de ideias, intercâmbio, né? Nivelamentos, e aí o que deu certo no outro continente ou no outro país, a gente está replicando no outro, né?
normalmente nós temos reuniões, e eu diria até reuniões com uma certa frequência, sobre diversas pautas. Desde tempestade de areia, que não é muita realidade do Brasil, a conservação e recuperação de pastagens degradadas, que é uma agenda muito comum aqui no Brasil, a convivências agroecológicas, a tecnologias sociais, então depende da pauta. Por exemplo, a COP da desertificação, que vai acontecer na Mongólia em 2026, ela vai ser focada nas pastagens. As pastagens é um ponto comum com o governo, com a questão do Brasil, não com o governo só, mas com a realidade brasileira, né? Mas nós vamos levar também outros elementos da realidade brasileira. Então, tanto essas COPs, que são importantes, como também as reuniões multilaterais, né, governos com governos, são super importantes. Nesse sentido, nós tivemos uma reunião com o BRICS, né, na relação Sul-Sul global. Sul-Sul global, quer dizer, um pouco mais ampliado, não Sul global, né, mas Sul global também envolvido nisso. Nós tivemos uma reunião com o BRICS. No dia 5 de agosto, proposto pelo governo federal, né, eu fiz a exposição do principal projeto, que eu vou terminar o nosso papo aqui conversando sobre ele. Nós escutamos também as experiências dos outros países a partir das metas de neutralidade e de degradação das terras, que tem a ver não só com a desertificação, mas com a degradação ambiental de modo geral. Mas que é uma agenda que está concentrada aqui no nosso Departamento de Combate à Desertificação e Mitigação aos Efeitos da Seca, junto com o nosso diretor Alexandre Pires. Eu estou trabalhando aqui mais recentemente como coordenador de ações transversais. Eu estou cuidando dessa agenda internacional aqui junto com ele e colegas do departamento. Então, nós temos estreitado conversas com a ONU, via o NCCD, e também com o BRICS, né? Buscando parcerias, buscando recursos, buscando ações multilaterais a partir de ideias ou de projetos, programas e ações bem-sucedidos. Então, essa realmente é uma preocupação, e mais do que uma preocupação, é uma tarefa que a gente está exercitando aqui, tanto levando experiências quanto trazendo experiências. Por isso mesmo, Romulo, nós estamos propondo um evento pré-BRICS, ou pré-COP, né, antes da COP30, vai acontecer naquela região lá de Juazeiro e Petrolina, em que o BRICS estaria conosco, tendo uma imersão para visitarmos experiências de convivência com o semiárido. Já montei essa programação, já passei aqui para o meu diretor. A nossa assessoria internacional do Ministério do Meio Ambiente, inclusive, deu prazo agora por esses dias, para que a gente possa, para que os países do BRICS possam estar manifestando definitivamente seu interesse. Então, se observa que a gente está trabalhando multilateralmente, né? Multilateralmente e com uma certa efervescência. Então seria um intercâmbio científico, né? Viriam pessoas mais técnicas para fazer uma imersão aqui, né? Com os cientistas brasileiros e poder contribuir. E eu imagino que o contrário também aconteceria, né? Então, é uma questão lá na Rússia, na Índia, na China, os pesquisadores brasileiros teriam a oportunidade de ir para lá e contribuir também, certo? Isso mesmo. É o que a gente chama de pontos focais, né? Como, por exemplo, eu sou ponto focal do projeto LDN, ou NDC, ou LDN, que são as metas de neutralidade de degradação da terra, chamado de NDT, para nós é LDN, do inglês mesmo, né? Eu sou ponto focal, então eu sou coordenador. Então, a ideia é desmandar os coordenadores do BRICS, seus pontos focais, para trocar no intercâmbio, nós mostrando para que nós possamos mostrar a nossa realidade para eles. E aí é feito multilateralmente. Você vai lá e tal, e é assim que se dá a troca, né? E aí, agora em dezembro, nós estaremos no Panamá fazendo uma reunião regional da ONU, da UNCCD, para tentar mostrar os relatórios daquilo que nós fizemos né, ao longo do ano. Né? Então, tem essas reuniões também em nível de continente. Aqui no nosso caso é a América Latina e Caribe, a Ásia tem, o Oriente Médio tem, a África também tem, né, a Europa também tem, e assim vai. É assim que é organizado, digamos assim, um mapa geopolítico da desertificação no mundo, para se trabalhar as questões e ver as experiências, os relatos, e que a gente possa estar trocando, ver quem é doador, quem é receptor, quem pode mais, etc. E acaba sendo mais rápido do que o método acadêmico tradicional, né? Às vezes uma publicação científica leva tempo, né? No processo de revisão ali para ser publicada e às vezes, dependendo do fator de impacto também, ela não chega a quem tem mais interesse, ou seja, demora, né? a se disseminar. E aí esses intercâmbios são importantes que acabam sendo bem mais rápido, né? E aproveitando o gancho, Flávio, queria que você falasse um pouquinho do que você está fazendo aí no Ministério do Meio Ambiente, né? As pesquisas que você está tocando, os projetos que você está coordenando. Afinal de contas, você é professor universitário, né? Da Universidade Federal do Ceará e está tendo essa oportunidade de trabalhar no Ministério do Meio Ambiente numa outra perspectiva, né? Que você até então não tinha tido.
mas no tema que você pesquisa aí, boa parte, talvez, toda a sua vida acadêmica, que é a desertificação. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua experiência no Ministério. Bem, obrigado pela oportunidade de te falar sobre isso também, né? Mais detidamente, Romo. Aqui no Ministério, nós temos um trabalho muito intenso, trabalhamos bastante, um departamento que eu já citei algumas vezes, né? Departamento de Combate à Desertificação. Mais uma vez, nosso diretor Alexandre Pires, nós temos uma equipe aqui e nós temos 2 coordenações. Eu sou o coordenador de ações transversais. Fico muito com essa agenda internacional, mais com a NCCD, né? COPS, etc. Mas também toco a rede de pesquisadores sobre desertificação. Nós temos, nessa rede que está em processo de consolidação, 254 pesquisadores e pesquisadoras do Brasil, né? Nós temos aqui a Comissão Nacional de Combate à Desertificação, instituída por força de lei, né? Inclusive, semana que vem quer dizer, daqui a pouco é a nossa reunião para nós apresentarmos o Programa Nacional de Combate à Desertificação e a comissão aprovar, né? Nós temos outros projetos também que são desenvolvidos pelo território nacional. Agora nós estamos fechando um projeto, não estou aqui há 10 anos, eu estou por meses, mas um projeto que a gente chama de Mudanças Climáticas e Desertificação. Ele é trabalhado junto com o ICA, né, que é um organismo internacional e que nos ajuda muito na gestão do projeto. Esse projeto tem 10 anos, ele foi aportado alguns milhões de reais, e ele é desenvolvido em praticamente todos os estados do Nordeste. Nós vamos apresentar os resultados finais dele agora no Congresso Brasileiro de Agroecologia, que, por coincidência, vai acontecer em Juazeiro, da Bahia, na quinzena de outubro, né? Então, nós vamos lá, inclusive, fazer um evento paralelo somente para discutir o que nós chamamos de ICA 14, ou esse projeto que é o Desertificação, Mudança Climática e Desertificação. Esse é um projeto que está na minha agenda, né? Então, a rede de pesquisadores, esse projeto e algumas outras ações. Agora, eu gostaria de destacar, eu já citei, que é o LDN, que são as metas voluntárias de neutralidade de degradação das terras. O Brasil é signatário desse projeto, desse programa, que é um programa mundial, desde 2017, né? Ele foi assinado no acordo da COP da China, em Ordos, mas ele nunca foi levado a cabo, quer dizer, ele nunca avançou muito. Ele conseguiu avançar agora, então ele é um programa, o Rômulo, que não trabalha só com desertificação, a escala é nacional. Então nós mapeamos a degradação ambiental no Brasil a partir de um consórcio de instituições de pesquisa. É o que nós chamamos de linha de base, você falou da ciência, né, da importância da universidade, do centro de pesquisa. Então, a linha de base metodológica nós já temos, nós temos o Brasil mapeado em termos de números, por biomas, e temos a distribuição espacial das áreas degradadas em 3 níveis. Áreas degradadas, áreas estáveis e áreas em processo de melhoramento, né? Metodologicamente está lá mais detida a explicação, acho que não vai dar tempo aqui, mas é um programa da mais alta importância do governo federal. Ele não é uma pauta só da desertificação, ele comunica a desertificação como área prioritária na região Nordeste, em termos de degradação ambiental, por ser a mais sensível do país, né? A degradação, por condição climática, ação humana nesse sentido, de terras secas, mas é uma agenda nacional. E há uma grande expectativa dos países, especialmente dos países do BRICS, pela metodologia e pela forma estratégica que o Brasil está elaborando as suas metas LDN. Nós fizemos o primeiro workshop no dia 21 de agosto, em que nós tivemos a presença de 15 ou 16 ministérios, 5 ou 6 organismos internacionais, FAO, ICA, dentre outros, FIDA, e nós tivemos aí também as vinculadas, né? ANA, BNDES e outras instituições. Aí somaram 30 e poucas instituições que estão colaborando muito para o estabelecimento das metas de neutralidade da degradação ambiental na perspectiva do Brasil. E eu sou ponto focal, ou seja, eu sou coordenador desse projeto, né? Nós teremos ainda um outro workshop nós teremos no dia 7 de outubro e o outro no final de novembro, para que em dezembro leve os resultados desse projeto para a reunião regional da UNCCD ONU, lá no Panamá, que eu acabei de citar. Agora, esse programa ele será efetivamente lançado lá na COP 17, em 2026. Na Mongólia. Né? Então, ele é um grande programa, né? E aí, honrosamente, eu sinto orgulho de estar participando. É uma grande oportunidade para mim. Agradeço muito o convite ao meu diretor para vir aqui, né, trabalhar no Ministério, trabalhar em Brasília.
fui seguido pela minha universidade para que eu possa estar trabalhando e acabei assumindo esse compromisso. A gente está conseguindo tocar aí junto com alguns parceiros, tem sido muito bom, assim, a repercussão muito grande, muito boa, e está tomando uma conotação bem interessante a partir disso. Flávio, acaba sendo uma coisa muito importante e direcionadora para a sua própria carreira, né? Você sempre pesquisou nesse assunto, na área da desertificação, e agora você está conseguindo ter aí um outro ponto de vista, né? Saindo das pesquisas, dos artigos, para uma transformação mais em política pública, né? Ali é a universidade, o conhecimento científico sendo colocado em prática, certo? Sim, tem isso, né? Eu acho que é uma parte importante, Romo, né? Quer dizer, o conhecimento científico, né? Ciência E a troca, né? A troca com outros países do mundo. E a troca e a questão política institucional também é muito forte, né? Uma questão que eu estou buscando mais entendimento, tenho crescido com isso, então eu vejo também como uma boa oportunidade. Porque a questão científica é indispensável, né? Mas ela precisa agir e trabalhar de mão dada com a política. E a política ela tem que ser pública no sentido de que ela chegue lá na ponta, chegue no território, nos lugares, na vida das pessoas. Então, estar no ministério significa, no meu caso como técnico, digamos assim, significa que eu trago a minha experiência, a minha memória técnica, mas que eu vou tentando agregar e compreender outras dimensões, que é a dimensão política institucional, e entender que a ciência ela precisa disso, porque sem isso ela talvez ela possa não ter a devida relevância que ela tem, né? Então, eu diria que essa função hoje que eu estou exercendo, ela precisa, sim, muito da ciência, não só aquela que eu faço, aquela que você faz, mas todo mundo faz, outros departamentos, outras secretarias, outros ministérios. E aí a gente tenta articular isso em termos de governo, em termos de política pública, a partir das pastas específicas. A nossa aqui é desertificações secas, mas, repito, o projeto LDN é um projeto que tem a ver com a neutralidade da degradação da terra no Brasil. Evitar, reduzir e restaurar. Então, esses são os 3 elementos que a ONCCD determinou como sendo obrigatório para que todos os países no mundo que fazem parte da ONCCD possam trabalhar suas metas voluntárias de neutralidade e degradação das terras. E isso vai acabar mudando o teu jeito de fazer ciência, né, Flávio? Afinal de contas, você está tendo a oportunidade aí de ter um outro ponto de vista sobre a desertificação. E aí outras referências, vai buscando, né? Até político institucionais, você vai buscando, agregando e aprendendo novas referências. Todo dia eu tenho um aprendizado realmente potencial por aqui. Vou te falar que eu estou empolgado aqui só de te ouvir falando sobre esse assunto e o quanto você está motivado aí com essa sua nova experiência no Ministério, né? Estamos aqui gravando mais de 8 da noite e você aí no escritório, né? No pós-expediente e prestando esses esclarecimentos aqui para nós. Inclusive, queria te agradecer, né? É um prazer enorme te ter aqui no Geocast. A gente já está marcando, né, tentando marcar um tempo esse episódio, e que bom que chegou nesse momento agora que você está tendo essa experiência aí em Brasília. Bom, ô Flávio, a gente tem uma tradição aqui no Geocast, que é um momento mais lúdico, digamos assim, né, em que o convidado traz aí dicas culturais sobre o tema para o ouvinte que quiser se aprofundar. Então, vale o que você quiser. Você pode trazer aí, né, o site, né, do Ministério, com a área que você está trabalhando aí, quiser divulgar as publicações e rede social, essas coisas, mas também pode trazer documentário, música, livro, o que você quiser sobre o tema, para o nosso ouvinte mais curioso aí que quiser aprofundar os conhecimentos dele sobre desertificação. Fica à vontade. Bem, Romulo, nós temos diversas referências, né? Nós temos a página do Departamento de Combate à Desertificação, do MMA, é o DCDE, você bota lá DCDE no Google, desertificação que se acha, DCDE, e lá tem a nossa lei, né? Tem a lei da deserção, fala um pouco da Comissão Nacional, tem alguns dos nossos trabalhos. Ela passou pela revisão agora, nós estamos alimentando um pouco mais, né? Mas tem algumas referências importantes que vai te jogar para alguns documentos também importantes, tá? Nós temos algumas produções, inclusive audiovisuais, que eu indico aqui uma, chamada de Doutores da Terra. É um filme, na verdade um filminho de 9 minutos, né?
e ele está em português e também tem tradução para o inglês, eu acho que vale a pena, né? E nós temos uma série de obras, mas veja só, e outras referências. Eu acho que o primeiro Programa Nacional de Combate à Desertificação é uma referência, lá para o tempo, foi um avanço assim, muito bom e significativo. A sociedade civil foi muito ouvida e você pode baixar em PDF na internet. Programa Nacional de Combate à Desertificação. O outro eu te falei que a gente está terminando aqui, né? Vai ficar bem bom, assim, modéstia à parte falando, né? Mas tem um texto, eu tenho 2 livros sobre desertificação, né? Um se chama O Fenômeno da Desertificação, e o outro, ele realmente está em outra língua, está em inglês, mas ele fala sobre sustentabilidade, mudanças climáticas e desertificação. É pela editora Springer, né? É uma editora internacional. Sim. Aí você pode ver lá também, vende na Amazon, tem, infelizmente, às vezes eles disponibilizam alguns capítulos, né? Mas às vezes está lá para vender, na Amazon, na própria Springer. Mas tem um texto também, além desses livros que eu citei, que é do próprio Aziz Absaber, que eu já rememorei agora há pouco, que ele é chamado de Sertões e Sertanejos, uma geografia humana sofrida. Ele é um artigo, um artigo, ele tem 56 páginas, quer dizer, foge a um artigo, mas ele talvez uma linguagem talvez mais jornalística, né, mais acessível. Eu acho que até a forma dele falar também é até um pouco lúdica, sabe? Aquela história que você está lendo ali, é meio que história, é meio que geografia, é meio que ecologia e tudo ao mesmo tempo. Eu acho que foi o professor Aziz, ele caprichou muito, mas eu acho que naquele texto ali ele estava muito bem inspirado, né? Mais inspirado do que sempre. E eu acho que é uma leitura fácil, daquela que você pega e diz, poxa, eu quero ler isso aqui de uma vez só. E ele traz os termos, os conceitos, ele te joga um pouco para o cenário semiárido dessas terras em processo de desertificação, da cultura, para o modo de pensar, de produzir, de viver do povo. Então eu acho, assim, uma leitura, sabe, Rômulo, muito bacana. Simples, né? Muito bacana. Simples e para qualquer idade, não necessariamente um estudante de geografia. Eu acho que qualquer pessoa que se interessar vai conseguir extrair. Né? Ele é assim um texto mais acadêmico, né? Quer dizer, mais de nível superior, mais para o ensino médio. De todo modo, qualquer curso, eu acho que qualquer pessoa de qualquer curso gostaria muito de ter esse texto. Geografia, Sertões e Sertanejos, uma geografia humana sofrida. Ele foi publicado inicialmente naquela revista de estudos avançados da USP. E eu vou colocar tudo por escrito aqui na descrição do episódio, para o ouvinte que quiser procurar, né? O que tiver link também, eu já coloco o link direto para facilitar. Vou aproveitar, vou colocar também, Flávio, aquela reportagem que a gente conversou lá atrás da BBC News Brasil, né, que eu comentei, em vídeo, né, uma linguagem mais jornalística. Inclusive o canal da BBC News Brasil, ele é bem didático, bem interessante para quem quiser acompanhar. E Flávio, não tenho nem palavras para te agradecer aqui pelo seu tempo, por ter participado do Geocast. Sei que tua vida tá corrida, né? Então foi apertado para você poder participar aqui com a gente. Estou muito feliz de poder contar com você aqui no Geocast, e se esse assunto reverberar aí, pode ter certeza que vou te chamar para uma continuação. Muito obrigado. Ô Rômulo, eu que agradeço, parabéns pelo programa, pelo podcast, né? A gente já se conhece aí, sei da seriedade, da dedicação, da organização que você tem, da habilidade também de estar conduzindo o trabalho, isso aí para mim não é nenhuma novidade. Eu quero te parabenizar mesmo, né? E dizer que é uma oportunidade boa que você está me dando aqui, assim como também para outras pessoas, para a gente poder conversar um pouco, né, sobre assuntos que eu diria que são da pauta, né? São da hora, Sim. Que tem toda uma demanda ou curiosidade. Então eu só tenho que agradecer, dizer a você a quem está nos ouvindo que estamos abertos, solícitos, né? E aqui pelo Departamento de Combate à Desertificação também a mesma coisa, lá pelo nosso portal, tem os contatos, então as pessoas podem estar interagindo conosco e podem contar conosco. É isso aí, meu amigo, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, um abraço para todo mundo, fiquem bem, muito obrigado. Eu gosto de Juazeiro, eu adoro